Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar a história fascinante dos smartwatches. Hoje em dia, quando a gente fala relógio inteligente, é muito mais que ver as horas, né? Com certeza. É conectividade, são aplicativos, sensores monitorando a gente. É um pequeno computador no pulso. Exato. E sabe que essa ideia nem é tão nova assim? Pois é. É curioso como a ficção às vezes antecipa a tecnologia. Lembra do Dick Tracy? Lá nos anos 40 ele já usava um relógio comunicador nos quadrinhos. Nossa, verdade, bem lembrado. Era fantasia, claro, mas já plantava a semente da ideia, né? Exatamente. Mostra que o desejo de ter mais funcionalidade no pulso é antigo. Então, nossa ideia aqui é justamente desvendar essa jornada, desde esses conceitos iniciais, passando pelos primeiros, digamos, experimentos, até chegar nesses dispositivos super sofisticados que a gente tem hoje, em 2025. Temos bastante material para analisar. Vamos nessa. É uma história cheia de reviravoltas. Vamos começar pelos primeiros passos concretos lá nos anos 70. Teve o Pulsar, da Hamilton Watch Company. Foi o primeiro relógio digital totalmente eletrônico com tela de LED. Ah, sim. Aquele com design super futurista, né? Até o James Bond usou um. Tinha versão calculadora também. Era caríssimo na época. Isso, mas muitos apontam o HP-01 da Hewlett-Packard, de 1977, como, o verdadeiro precursor, o primeiro smartwatch. O HP-01 foi um marco. Ele era ambicioso. Tinha calculadora científica, agenda, calendário de 200 anos, uma tela LED e o mais curioso, 28 microteclas que você operava com uma canetinha stylus que ficava na pulseira. Uma canetinha, que coisa! E como era a interface? Era fascinante ver como eles tentaram resolver o problema de colocar tanta função num espaço tão pequeno, sabe? Tinha até teclas de atalho para funções específicas. Era claramente um item de luxo, feito em aço, bronze e até ouro. E era resistente, pelo que li, a água, choques. Sim, bastante robusto para a época. Mas, apesar de revolucionário, não foi um sucesso de vendas. Talvez muito nichado, muito caro, ou simplesmente o mundo não estava pronto. Entendi. E aí vieram os anos 80, né? A década das japonesas. Totalmente. A Seiko, principalmente, entrou com tudo no jogo da inovação. Mas também tivemos a Nelsonic com os Game Watches, lembra? Aqueles relógios com joguinhos. E a Casio com o Databank, que armazenava contatos. Lembro vagamente. Mas a Seiko, eles fizeram coisas bem ousadas, né? Muito. Em 82, lançaram o Seiko TV Watch, uma TV minúscula no pulso. Tinha um receptor externo, claro, mas era impressionante para a época. Uma TV? Imagina! Depois, em 83, o Data 2000. Esse vinha com um teclado externo para inserir dados. Meio desajeitado, talvez, mas era a tentativa. Com teclado externo? Nossa! E teve mais? Sim, o RC1000 em 84. Esse importante porque foi o primeiro relógio a se comunicar com computadores pessoais da época, como Apple, Commodore e IBM. A conexão ainda era via cabo, mas já era um passo enorme. Conectar com o computador já começava a se parecer mais com o que a gente entende hoje, né? Exato. E em 85, o RC20 West Computer, que tentava ser um computador de pulso mesmo, com um processador Z80, memória e até uma tela sensível ao toque. Resistiva, claro, mas ainda assim. Ela sensível ao toque já em 85? Uau! Pois é. A Sinclair também teve um protótipo com rádio FM que acabou não sendo lançado. Foi uma década de muita experimentação, sabe? Nem tudo funcionava comercialmente, mas eles estavam testando os limites. E chegamos aos anos 90. Pelo que vi, a coisa começou a acelerar de verdade. A Casio parece ter sido um destaque. Com certeza, a Casio virou quase um laboratório de funções no pulso. Lançaram modelos com, de tudo um pouco. Monitor de passos, o JC10, um com touchscreen, o VDB-1000, outro com monitor de pressão arterial, o BP-400. Medidor de pressão no relógio. Sim,
E teve o Vibcell, que vibrava para alertar chamadas no celular, e modelos com controle remoto de TV, GPS até MP3 player. Era uma enxurrada de funções. Impressionante a variedade. E teve o Timex Data Link. Ah, o Datalink de 94. Uma parceria interessante da Timex com a Microsoft. Foi usada até pela NASA. O mais curioso era como ele sincronizava dados sem fio. Como assim? Ele lia dados da tela do computador. Você segurava o relógio na frente do monitor e um software fazia a tela piscar em padrões que o sensor do relógio lia. Bizarro, mas funcionava. Que método peculiar. E o Seiko Rupiker de 98, muitos o consideram o primeiro smartwatch moderno, né? Sim, o Jupiter, ou WristMac, é frequentemente citado. Ele tinha um processador de 16 bits, memória RAM, e de armazenamento as especificações variam um pouco entre as fontes, mas era algo em torno de 128 kilobytes de RAM e 2 megabytes de ROM. Tela LCD, um pequeno joystick para navegação e, importante, era programável em C. Programável, aí já entra num outro nível. Exato. Quase na mesma época, em 98, tivemos o Steve Mann, considerado o pai da computação vestível, que desenvolveu um smartwatch rodando Linux. E a Samsung? Quando ela entrou na jogada? A Samsung chegou em 99 com o SPHWP10. Esse foi, tecnicamente, o primeiro relógio-telefone a chegar ao mercado. Dava para fazer chamadas direto do pulso. Um relógio-telefone? Como era? Bom, era meio grande, tinha uma antena externa protuberante, a bateria durava pouco, acho que uns 90 minutos de conversa, não foi um sucesso, mas foi um pioneiro importante nessa convergência. Entendi. Era o começo da ideia de ter o celular no pulso. Exatamente. O início dos anos 2000 continuou essa linha de experimentação. A IBM se juntou com a Citizen para criar o Watchpad em 2001, rodando Linux com Bluetooth e acelerômetro. Linux no relógio? Bem avançado. E em 2003, a Garmin lançou o Forerunner 101, que basicamente inaugurou a era dos relógios esportivos com GPS integrado. Um foco diferente, mais para atletas. A Garmin, já começando a trilhar o caminho dela. Teve o Fossil Wrist PDA também, né? Sim, em 2003, rodando Palm OS, tinha tela sensível ao toque, stylus, tentava ser um PDA de pulso. E não podemos esquecer do projeto Spot da Microsoft, em 2004. O Spot. Lembro de ouvir falar. Qual era a ideia? Era uma tentativa ambiciosa de entregar informações, notícias, previsão do tempo, mensagens para relógios, usando a rede de rádio FM. Várias marcas lançaram relógios compatíveis. E por que não deu certo? Vários fatores. Exigia assinatura, a cobertura não era universal, a tecnologia foi meio que ultrapassada pela conectividade móvel que estava surgindo mais forte. Durou alguns anos, mas foi descontinuado. Entendi. Muitas tentativas, então. Sony Ericsson também tentou, LG... Sim, a Sony Ericsson teve o MBW100, um dos primeiros a usar Bluetooth para mostrar notificações do celular, e depois o Live View, que era mais uma tela remota. A LG teve o Prada Link, a Samsung que continuou tentando relógios telefone, como o S9110, mais fino, e a Motorola lançou o Moto Active, bem focado em fitness, com GPS e MP3. Mas ainda parecia que faltava algo para decolar, né? Quais eram os principais desafios? Sempre os mesmos. Bateria limitada, poder de processamento baixo, telas pequenas e de baixa resolução e a falta de um ecossistema de aplicativos realmente útil. Eram mais gadgets curiosos do que ferramentas indispensáveis. E aí, qual foi o momento da virada? Quando o smartwatch deixou de ser um nicho para virar o que é hoje? A grande mudança conceitual veio por volta de 2012. A percepção mudou. O smartwatch não precisava ser um mini computador autônomo, mas sim um companheiro inteligente para o smartphone, um acessório conectado. Faz sentido. E quem impulsionou essa mudança? O grande catalisador, sem dúvida, foi o Pebble. Ah, o Pebble. Aquele fenômeno do Kickstarter, a plataforma de financiamento coletivo, né? O que ele tinha de tão especial? O Pebble acertou em cheio na proposta. Ele era simples, mas eficaz, usava uma tela e-ink, tipo a do Kindle, que consumia pouquíssima energia, então a bateria durava dias, não horas, mostrava notificações do celular, iOS e Android, tinha alguns apps simples, era resistente à água e, crucialmente, tinha um preço acessível.
E fez sucesso, né? Um sucesso estrondoso no Kickstarter. Arrecadou milhões. O Pebble basicamente acordou o mercado. Mostrou que existia uma demanda real por um dispositivo de pulso conectado e útil sem tentar ser um smartphone completo. Ele provou o conceito. E isso abriu a porteira para os gigantes entrarem de vez, imagino. Exatamente. Logo depois do Pebble, o cenário mudou rápido. Em 2013, a Samsung lançou o Galaxy Gear. No começo meio limitado, só compatível com alguns aparelhos da própria Samsung, mas foi evoluindo rápido com o Gear S, Gear S2. E o Google? O Google entrou em 2014 lançando o Android Wear, que hoje é o Wear OS. A ideia era criar uma plataforma unificada de sistema operacional para smartwatches Android, permitindo que várias fabricantes como Motorola, LG e Asus criassem os seus próprios relógios usando a mesma base. O Moto 360, com aquela tela redonda, foi um dos primeiros e mais elogiados pelo design. E a Apple? Demorou um pouco mais, né? A Apple chegou em 2015 com o Apple Watch e, como costuma fazer, não inventou a categoria, mas digamos que ela redefiniu o mercado. Fez a roda girar como ninguém, né? Qual foi o impacto do Apple Watch? Foi gigantesco. A Apple combinou um design premium, a coroa digital como uma forma inteligente de navegação na tela pequena, uma integração perfeita com o ecossistema do iPhone e, muito importante, um foco crescente e muito forte em saúde e bem-estar. As funções de saúde foram um diferencial. Com certeza. A introdução do sensor de ECG, o eletrocardiograma, validado por órgãos reguladores em vários países, a detecção de queda, o monitoramento de ruído, oxigenação do sangue, tudo isso ajudou a posicionar o Apple Watch não só como um gadget de conveniência, mas como uma ferramenta de saúde pessoal. E rapidamente se tornou o smartwatch mais vendido do mundo, dominando o mercado. E além da Apple e Samsung, Google, quem mais se consolidou? Muitos outros players importantes surgiram ou se fortaleceram. A Fitbit, que já era forte em pulseiras de atividade, entrou nos smartwatches e depois foi comprada pelo Google. A Garmin consolidou sua liderança no nicho esportivo e de aventura com relógios super robustos e cheios de métricas. Marcas como Huawei, Xiaomi e Amazfit ganharam muito espaço com modelos com ótimo custo-benefício. E até marcas de luxo como Tag Heuer entraram na onda com seus modelos conectados. E claro, as Smart Bands continuam existindo como uma categoria mais simples e acessível. Que jornada! E isso nos traz para hoje, 2025. O que define um smartwatch de ponta agora? Qual é o estado da arte? Olha, hoje a tecnologia embarcada é impressionante. Temos sensores super avançados, monitoramento cardíaco óptico de alta precisão, que funciona continuamente, o SpO2 para medir a oxigenação do sangue, ECG de nível clínico em muitos modelos, sensor de temperatura da pele, detecção de queda e até de acidentes de carro. E a conectividade? Conectividade total. GPS multibanda de alta precisão, Wi-Fi Bluetooth na versão mais recente, 5.3 ou superior, e muitos modelos com LTE 4G ou até 5G incipiente, permitindo funcionar de forma independente do celular para chamadas, mensagens, streaming de música. Temos assistentes de voz integrados, NFC para pagamentos por aproximação. E o desempenho? Materiais? Processadores muito mais rápidos e eficientes energeticamente. Telas brilhantes, geralmente AMOLED, com alta resolução. E materiais premium se tornaram comuns nos modelos de ponta. Caixas de titânio, aço inoxidável, vidro de safira resistente a riscos. A interface e os sistemas operacionais WatchOS, Wear OS, Harmony OS, Garmin OS estão muito mais maduros e com ecossistemas de apps robustos. E como fica a escolha? O ecossistema do celular ainda pesa muito? Pesa bastante. A integração ainda é mais fluida dentro do mesmo ecossistema. Quem tem iPhone tende a preferir o Apple Watch. Quem tem Android geralmente escolhe entre Samsung Galaxy Watch, que agora usa o Wear OS com a interface da Samsung, ou outros Wear OS ou opções da Huawei, Xiaomi, Amazfit. A Garmin meio que corre por fora, focando mais no público esportista, e funciona bem com ambos iOS e Android, mas com foco nas suas próprias métricas e plataforma. A escolha vai muito além do hardware, sabe? É sobre o ecossistema em que você já está inserido.
Entendi. E pensando no mercado aqui no Brasil, em 2025, como estão as opções por faixa de preço, se a gente pudesse dar uns exemplos? Claro, é um mercado bem dinâmico. Na faixa de entrada, digamos, até uns R$ 1.000, o foco é custo-benefício. Modelos como o Redmi Watch 4 da Xiaomi se destacam pela bateria de longa duração e tela grande. O Huawei Watch Fit 2 ou 3 também agrada pelo design e funcionalidades de saúde. São ótimos para quem quer começar. E subindo um pouco, até uns R$ 3.000, o que encontramos? Aí já entramos num segmento que equilibra recursos premium e preço. Para usuários de iPhone, o Apple Watch SE ou até a Series 9, se encontrar em promoção, oferecem a experiência completa do watchOS. Para Android, o Samsung Galaxy Watch 6 ou o 6 Classic são referências, com o Wear OS, ótimo design, tela excelente e muitos recursos de saúde. E para quem não tem limite de orçamento, o topo de linha? Bom, aí temos o Apple Watch Ultra 2, voltado para aventura, esportes radicais, com caixa de titânio, bateria maior, Sirene. É um tanque de guerra tecnológico. Do lado da Garmin, a linha Fenix 8 ou Epix Pro são o ápice para atletas sérios e entusiastas de atividades ao ar livre, com métricas de desempenho incrivelmente detalhadas, mapas offline, construção super robusta e opções de carregamento solar. E especificamente para atletas além desses top de linha? Para atletas focados em corrida, triatlon, etc., a Garmin tem a linha Forerunner como o 965, que trouxe tela AMOLED brilhante para essa série, mantendo as métricas avançadas. Outra marca que vem ganhando destaque pelo custo-benefício em GPS e bateria é a Corus, com modelos como o Pace 3, muito elogiado por corredores. Suunto e Polar também continuam sendo fortes nesse nicho. Legal ter essa visão geral dos preços e nichos. E a competição ajudou a melhorar o custo-benefício geral? Sim, definitivamente. Embora os modelos top de linha continuem caros por causa da tecnologia embarcada em materiais, a competição, especialmente as marcas chinesas, forçou uma melhoria geral no custo-benefício das faixas de entrada e intermediária. Hoje você consegue um smartwatch bem competente sem gastar uma fortuna. Olhando agora para o futuro, o que a gente pode esperar? Quais são as próximas fronteiras para os smartwatches? Bom, a conectividade deve avançar, talvez com o 5G se tornando mais padrão, permitindo experiências mais ricas sem depender tanto do celular. A inteligência artificial embarcada deve ficar mais esperta, não só reagindo aos dados, mas fazendo previsões de saúde mais personalizadas. Tipo, olha, seu padrão de sono mudou, pode ser um sinal de... Previsões de saúde. Interessante. E o grande santo graal que muitas empresas buscam é o monitoramento não invasivo de glicose. Imagina medir o açúcar no sangue continuamente, sem picadas no dedo. Isso seria revolucionário para diabéticos. Ainda há muitos desafios técnicos e regulatórios, mas a pesquisa avança. Nossa, isso mudaria o jogo completamente. E a bateria? Continua sendo um desafio? Sempre. A busca por mais autonomia é constante. Vemos avanços com processadores mais eficientes, mas também exploração de tecnologias como carregamento solar mais integrado. A Garmin já faz isso em alguns modelos, talvez carregamento sem fio mais rápido ou eficiente, e até pesquisas em baterias de estado sólido ou outras químicas. Displays também evoluem, talvez com tecnologias como e-ink colorido de baixo consumo para modos Always On mais eficientes ou até telas duplas. E as aplicações médicas, além da glicose? A tendência é o smartwatch se tornar cada vez mais uma ferramenta de monitoramento de saúde validada clinicamente. Já temos ECG, detecção de fibrilação atrial. O próximo passo pode ser a aferição contínua e confiável da pressão arterial direto no pulso, sem precisar de um manguito inflável. E a capacidade de detectar sinais precoces de outras condições médicas, talvez usando a combinação de múltiplos sensores e IA. A aprovação por órgãos reguladores como o FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa aqui é crucial para isso. É realmente fascinante pensar nessa trajetória toda. De relógios com calculadora e joguinhos... Passando por tentativas de colocar um telefone ou um PDA no pulso... Até chegar nesses dispositivos que hoje monitoram nosso coração, nosso sono, nosso oxigênio e que no futuro podem até prever problemas de saúde. Exato. Foi uma jornada longa, cheia de becos sem saída, mas também de inovações incríveis que culminaram no que temos hoje, uma evolução notável da tecnologia vestível. E fica a reflexão final então. Com a inteligência artificial e os sensores ficando cada vez mais poderosos nessa análise contínua dos nossos dados biométricos,
Qual será o limite dessa capacidade preditiva? O que realmente muda na nossa relação com a saúde quando o dispositivo que usamos no pulso pode talvez antecipar um problema sério antes mesmo da gente sentir qualquer sintoma? É algo para se pensar.